E aí pessoal, tudo bem? Professor Bruno Borges falando. Hoje nós vamos ver a função do primeiro grau relacionando os coeficientes angulares e lineares e a sua representação gráfica. Antes de começar, deixa o joinha aí, se inscreve no canal quem não é inscrito e ativa o sininho, pois com o sininho ativo você vai receber as notificações dos nossos vídeos que nós gravamos toda semana. Além disso, você ajuda o nosso canal a crescer e dá mais visibilidade no YouTube. E também com isso você pode trazer e possibilitar o nosso canal a trazer a matemática mais próxima da nossa realidade. Bom pessoal, iniciando nosso vídeo, nós temos que saber pelo menos como que representa uma função do primeiro grau de forma genérica. Como vocês sabem, a função do primeiro grau ela pode ser escrita na forma genérica como sendo ax mais b. f de x igual a x mais b. Aqui nesse caso eu vou escrever ela no GeoGebra, como vocês podem observar aqui, ela já dá uma função do primeiro grau e ela já dá um valor aqui genérico, f de x igual a 1x mais 1, já dá um valor com unidade 1. Né? Aqui nós podemos observar o que a gente tem que saber inicialmente sobre uma função do primeiro grau relacionando seu gráfico e seu coeficiente. São os termos que nós relacionamos. Como uma função do primeiro grau ela pode ser escrita da forma ax mais b, nós temos que ver qual que é a relação que tem entre o coeficiente a e o coeficiente b. Lembrando, o coeficiente a na função do primeiro grau ela é conhecido como coeficiente angular e o coeficiente b é conhecido como coeficiente linear. Fazendo as alterações aqui do termo a, se vocês observarem aqui no controle deslizante que deu no GeoGebra, quando eu movimento o a, se ele é positivo, vocês podem observar aqui está 2, movo para 3, ele vai fazendo o quê? Modificando a angulação do gráfico da função do primeiro grau. Quando você transforma esse a aqui para um valor negativo, se vocês observarem aqui, o valor negativo agora, vou colocar o menos 1 aqui. Se vocês observarem aqui na função também, f de x ficou menos 1x mais 1. Então o valor do a, ele ficou menos 1. Ele ficou com um gráfico totalmente diferente do comportamento que era quando é positivo. Vou colocar aqui para vocês agora quando for 1 positivo, por exemplo. Ele ficou invertido o sentido, não foi? Então, o que determina esse coeficiente a, que é o coeficiente angular? Ela me determina se o gráfico da função do primeiro grau vai ser crescente ou decrescente. Como vocês podem observar aqui, na parte positiva, que é o a função e o gráfico que vocês podem observar na representação fica sempre crescente. O gráfico é crescente. Se você não lembra como que eu identifico se o gráfico de uma função é crescente ou decrescente, dá uma conferida no card logo acima. Mas eu também posso observar aqui, ó. Como que eu sei que esse gráfico é crescente? Porque quanto mais aumenta o valor de x, o valor de y também está aumentando. E o comportamento dela é nesse sentido aqui que vocês podem observar no gráfico. Já se eu modifico o valor de a, que é o coeficiente angular, para negativa, ela fica uma função decrescente. Como que eu sei que é uma função decrescente? Porque se eu aumento o valor do x, por exemplo, o valor de y vai diminuindo cada vez mais. Então, esse termo, que é o coeficiente a, ele determina se a função é crescente ou decrescente. Então, se o valor de a, que é o valor que está acompanhando x, for positivo, quer dizer que a sua função vai ser crescente. Se o valor de a for negativo, como vocês podem observar, o gráfico muda totalmente de posição, quer dizer que a função é decrescente. Essa função do primeiro grau é decrescente. E o termo b, o que ele determina? Vamos modificar agora o valor de b. Vou movimentar aqui no controle deslizante do GeoGebra e vocês vão observar o que acontece com esse gráfico dessa função. Modificando o b aqui, vocês podem observar que ele fica fazendo esse movimento e o eixo, e onde ele corta o y, vai modificando, correto? Se eu parar aqui, por exemplo, o valor de b, aqui nesse caso é 3. Ó. Se você observar a função, é menos 1x mais 3. Ou seja, o valor de a é menos 1, ou seja, a função é decrescente. E o valor de b é 3. Observando aqui, o ponto 3 está aqui. Se eu coloco um ponto aqui em cima desse, onde o gráfico intercepta o eixo y, esse ponto A que me deu o ponto A aqui, o valor de y vale 3. Nesse caso aqui, quer dizer que o gráfico intercepta no item B.
Ou seja, o coeficiente b, que é o coeficiente linear, determina aonde a minha reta dessa função do primeiro grau vai cortar o eixo y. Então aqui você já tem duas funções diferentes. Ó. No item, que é o termo independente, que é o coeficiente angular, que é o termo a, ele determina se a função é crescente ou decrescente. E o coeficiente b determina aonde o seu gráfico vai cortar o eixo y. Nesse caso aqui, ele cortou no valor 3, que é o 0 para x e 3 para y. Ou seja, o valor de b vale 3. Se eu inverter aqui o b, vai dar a mesma coisa. Observem aqui. Ó. Vou colocar agora na parte negativa. Menos 2. O valor de b é menos 2 e é onde que o eixo corta, onde que o valor da reta, que é a reta dessa função do primeiro grau, corta o eixo y, justamente no ponto menos 2 em y, que é o 0 e menos 2. Então, essa é a relação que nós temos, a primeira relação que nós temos entre o coeficiente angular e linear. Recapitulando, o coeficiente angular determina se a função é crescente ou decrescente. Se o valor de a, que é o valor que está com x, for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, a função é decrescente. E o termo b, que é o coeficiente linear, ele determina onde o seu gráfico da sua função do primeiro grau vai cortar o eixo y. E se tivesse uma pergunta falando assim, para você determinar a função do primeiro grau, dada a representação gráfica, você saberia como fazer? Acompanhe aí que você vai ver. Então, pessoal, esse aqui é o exemplo que eu perguntei para vocês. Vocês saberiam dizer qual que é a função do primeiro grau ou a representação gráfica dessa função do primeiro grau, apenas tendo um gráfico à sua disposição? Essa pergunta aqui fala o seguinte, ó. Observe abaixo a representação do gráfico de uma função afim em um plano cartesiano, que é essa representação gráfica com o eixo x e o eixo y, e pergunta, a representação algébrica dessa função é... Então, a representação algébrica dessa função é a função. E esse aqui está escrito tudo em y, mas o y ele é equivalente ao f de x. E vocês se lembram como se escreve uma função do primeiro grau? Genérica, f de x igual a ax mais b. Ou seja, nós temos que encontrar o termo a, que acompanha x, e o termo b. Lembrando que o termo a é o coeficiente angular e o termo b é o coeficiente linear. Lembrando-se lá do GeoGebra que eu fiz no início do vídeo, o coeficiente linear, que é o b, nada mais é do que onde a reta corta o eixo y. Então, a reta corta o eixo y no ponto 0 para x e menos 2 para y. Ou seja, o y nesse caso vale menos 2. E o valor de y é representado pelo item b. Então, nós temos já aqui o item b, que é o coeficiente linear, vale menos 2. Olhando as respostas que nós temos aqui, nós temos menos 2 no item A, no item B e no item D. Então, uma dessas três alternativas é a nossa solução. Então, agora só falta o coeficiente angular. Como que nós encontramos o coeficiente angular sem a ajuda do GeoGebra? Como nós encontramos? Aqui nós temos uma representação gráfica dessa função do primeiro grau e ela está cortando o plano cartesiano. Se vocês observarem aqui, essa parte que intersecta o eixo x e o eixo y, se você fechar ela, ela forma uma figura geométrica que nós chamamos de triângulo retângulo, onde o ângulo reto é formado aqui no 0, 0. Como que nós encontramos o coeficiente angular agora? Usando a relação do triângulo retângulo. Se vocês se lembram, eu falei aqui no início desse vídeo que o coeficiente angular ele determina a inclinação da reta. E a inclinação da reta, observando esse desenho aqui, é essa inclinação relacionando com o eixo x. Usando uma relação da trigonometria, nós podemos encontrar a tangente desse ângulo. Então, a tangente desse ângulo também pode ser uma representação do coeficiente angular. Tá? Essa é outra relação que nós temos da representação gráfica de uma função do primeiro grau, ou uma função afim. Qual que é a tangente desse ângulo aqui? Como que nós calculamos? Vocês lembram? A tangente nada mais é do que você fazer o cateto oposto, que é a distância aqui do 0, 0 até o menos 2, ou seja, o valor de A é o cateto oposto, que é 2, a distância, de 0 a menos 2 é 2, sobre o cateto adjacente. Nesse caso aqui, o nosso cateto adjacente é a distância do 0, 0 até o 3 aqui, que é 3. Ou seja, o A nós temos a inclinação de 2 terços. Como a nossa inclinação é 2 terços,
quer dizer que a tangente desse ângulo vale 2/3. Ou seja, a tangente tem a relação com o coeficiente angular. Então, nosso coeficiente angular também é 2/3. Então, substituindo aqui na nossa função, como aqui está a representação algébrica através do y em substituição f de x, então ficaria como y igual ao a, que é 2/3 de x, mais b. E o b nosso é negativo, então mais com menos fica menos. Menos 2. Então, a nossa solução para essa resposta é essa aqui. Y igual a 2/3 de x menos 2. Que é qual solução? A letra D. Então, recapitulando novamente, para nós encontrarmos uma função ou uma representação gráfica da função do primeiro grau, basta você ver o item B, que é o termo do coeficiente linear. Se cortar o eixo y, aonde corta o eixo y é o valor de B. E como nós encontramos o valor do coeficiente angular, que é a inclinação, basta você aplicar a tangente em cima dessa inclinação que você quer. E qual que é a tangente? O quê? Cateto oposto àquela inclinação que está relacionada com o eixo x, sobre o cateto adjacente àquela inclinação relacionada com o eixo x. Fazendo essa relação aqui, você já encontra direto quais são os termos que você precisa para montar uma função do primeiro grau. Espero ter ajudado vocês. E aí, gostou? Deixe seu comentário. Se você não deixou o like, deixa o like também. Se você não se inscreveu ainda e se você está até aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho também. Valeu e até a próxima!